E aí, gente? Estamos aqui para gravar mais uma videoaula para vocês sobre anatomia. Então, essa vai ser uma aula muito especial, porque a gente vai falar de um músculo também muito especial, que é o músculo diafragma. Queria fazer um convite para vocês tomar aqui um cafezinho expresso, porque a gente tem que ter muita calma para falar do músculo diafragma, que é um músculo importantíssimo. Que é um músculo que quando a gente tem alguma alteração nesse músculo, a gente tem comprometimento no esôfago, estômago, na coluna lombar, na coluna dorsal. O diafragma é o principal músculo responsável pela inspiração. Então a gente tem que respirar fundo, ter paciência e ter calma para falar do músculo diafragma. Então, vamos começar como? Vamos começar se inscrevendo aqui no canal. Vamos começar apertando no sininho para que esse conteúdo chegue mais rápido para você e para que você possa nos ajudar também a compartilhar com seus colegas, tá bom? Bom, já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho? Então agora vamos para o conteúdo. Veja só. Bom, então vamos começar aqui literalmente do começo. Vamos começar falando de origem, inserção, inervação, ação, vascularização e palpação do músculo diafragma. Então a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que esse músculo diafragma ele tem três origens. Ele tem uma origem external, ele tem uma origem costal e ele tem uma origem na coluna lombar. Então vamos dividir em quatro partes, aliás, em três partes. Uma parte external que começa no apêndice xifoide. Então aqui tem um apêndice xifoide. Outra costal, das últimas 6 cartilagens costais, formando um desenho semiesférico e formando a cúpula diafragmática direita e esquerda. E a parte lombar, saindo das vértebras lombares de L1 até L3, formando os pilares diafragmáticos. Então veja só, então é um músculo que sai de uma série de regiões importantes. Sai de um compartimento anterior para o posterior, da lateral direita para a lateral esquerda. Então o diafragma, gente, ele que está fazendo ali a transição tóraco-abdominal. Em cima tem um tórax, embaixo do abdômen, e esse músculo é um divisor das duas estruturas. Vamos lá, agora vamos aqui para a sua inserção, tá? A inserção do diafragma acontece através de uma convergência para o centro tendíneo diafragmático, ou aponeurose tendínea, que é essa região branca aqui, ó. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, vermelho, é o músculo, e essa região aqui central, que tem essas passagens aqui, que a gente vai já falar quais são, tá? É a inserção do músculo diafragma, que a gente vai chamar de convergência para o centro tendíneo ou aponeurose tendínea. Esse músculo, gente, ele é inervado pelo nervo frênico, que faz parte do terceiro ao quinto par de nervo, da coluna cervical, e pelos 6 últimos nervos intercostais. Sua ação principal é na inspiração, tá ok? Então, o que acontece? Quando o músculo diafragma ele contrai, ele baixa, sabe aquela cúpula diafragmática, aquela cúpula que estava lá superior? Então, ele baixa essa cúpula diafragmática, com isso é gerada uma pressão negativa no tórax, e por conta dessa pressão negativa, o ar entra, por isso que o músculo diafragma é um grande músculo, um dos principais músculos responsáveis pela inspiração. Tem os outros que são os músculos acessórios, beleza? Agora vamos voltar para cá e falar da vascularização. Então esse músculo é vascularizado pelas artérias pericardiofrênicas, cardiofrênicas, superior e inferior, e pela artéria musculofrênica. Como que a gente palpa o músculo diafragma? Galera, a palpação do diafragma ele tem que ser feito com o indivíduo com os braços estendidos. Então, veja só, os braços têm que estar aqui estendidos, porque se os braços estiverem para cima, vai tracionar toda essa aponeurose aqui e vai ficar ruim o acesso, você não vai conseguir. Então, o braçozinho para baixo, você vai palpar aqui, ó, na borda das costelas, da 10ª costela,
lembrando que bem aqui, ó, você tem a 11ª e aqui atrás tem a 12ª costela. E no bordo aqui da 10ª costela, você palpa o músculo diafragma. Então é assim que a gente palpa esse músculo, não é muito difícil. E a gente tem que dominar isso, porque no processo de reeducação postural e de uma série de outras situações, a gente vai precisar mesmo fazer uma liberação dessa musculatura para que a gente consiga atingir os nossos objetivos clínicos. Fechado? Então vamos lá. Então eu quero agora descrever algumas regiões desse músculo para que vocês possam entender a grande importância dele, tá? Vamos voltar para cá. E eu trouxe aqui essa imagem legendada para você ver, ó, só recapitulando. Aqui tem o processo chifoide, as cartilagens costais. Aqui a gente tem a 10ª costela, 11ª, como eu mostrei para vocês. Essa 11ª você pega ela bem aqui, ó. Você pegou aqui no apêndice chifoide, veio aqui nesses arcos costais aqui, ó, da 10ª costela. Nessa região aqui, ó, anterolateral, você acha a pontinha da 10ª costela, da 11ª costela. Se você for um pouco mais atrás, você acha a 12ª costela. É importante você entender que tanto essa 11ª costela como essa 12ª, elas protegem o rim, tá? É muito importante entender isso. Bom, aqui a gente observa um disco cartilaginoso, aqui uma vértebra lombar e aqui o ligamento longitudinal anterior, ok? Esse ligamento longitudinal anterior, ele tem um compartimento anterior dele que vamos chamar de ligamento arqueado mediano. E esse ato que você observa aqui, nós estamos vendo uma vista inferior do diafragma, tá? É como se a gente estivesse observando assim, do abdômen em direção à caixa torácica. Aqui você tem o hiato aórtico, que é onde passa quem? A artéria aórtica. Lá no tórax, a gente tem a aorta torácica e quando passa por esse ato, tem a aorta abdominal. Ela desce ali colada às vértebras lombares e torácicas, tá ok? Bom, essa região aqui é a parte lombar do diafragma, tá? Parte lombar do diafragma. Aqui tem a parte external do diafragma e o centro tendíneo, como a gente falou antes, está aqui todo esse compartimento aqui branco. Agora eu quero que vocês observem, tá? Que existe esse ato esofágico. Olha só ele aqui, ó. É por aqui que passa o esôfago. Gente, o esôfago, ele tem 3 constricções. Então, quando a gente fala constricção, o esôfago é um tubo, né, do sistema digestivo que vai conectar a parte superior ao estômago. E esse esôfago, ele tem 3 constricções. Então, são 3 áreas que apertam o esôfago. A primeira deles é quando passa aqui em cima, ó, na cartilagem cricoide. Então, esse esôfago continua descendo. Aí ele tem outra constricção, que é quando passa perto do brônquio esquerdo. Então a gente sabe que o estômago ele está aqui do lado esquerdo, então esse esôfago ele sai do compartimento medial, ele vai caminhando um pouquinho para a região mais lateral aqui esquerda. Então a segunda constricção do esôfago é quando passa no brônquio esquerdo, e a terceira constricção do esôfago, que é a maior delas, é quando passa aqui nesse ato aqui, ó, nesse ato esofágico. Então veja só que importante. Se o paciente tiver uma retração de diafragma, ele vai comprimir esse ato esofágico. E não somente esse ato esofágico, esse que está aqui um pouco mais anterior a ele. Vamos voltar aqui para a imagem, que é esse forame para a veia cava. Então olha aqui que vasos importantes a gente tem passando dentro do diafragma, entre o diafragma. A gente tem a artéria aorta na transição da artéria torácica, a aorta torácica para a aorta abdominal. A gente tem o hiato esofágico e a gente tem aqui, ó, como a gente mostrou para vocês, tá certo? O forame da veia cava. Então, uma retração de diafragma comprime essas 3 estruturas. Então, é um músculo que é muito importante a gente ter atenção para ele, tá ok? Muitos pacientes que têm uma hipercifose dorsal, que fazem essa projeção anterior de ombro aqui, ó, que fecha essa caixa torácica, que tem encurtamento de peitoral maior,
que têm encurtamento do músculo peitoral menor, esses pacientes, eles também tendem, que têm uma flexão de tronco, eles tendem a ter uma retração do músculo diafragma. E é muito importante que a gente aprenda a trabalhar com essa musculatura para que depois não venha a ter problemas esofágico, vascular e por aí vai. Professor, mas o senhor está viajando, achar que o paciente ele vai ter, por exemplo, um problema esofágico, um problema digestório no estômago por conta de uma retração de diafragma. É uma ideia que você tem que pensar assim, tá ok? Então, quando o paciente chega com alteração de estômago, com a gastrite, com esofagite, dá uma olhada se esse paciente ele tem uma retração de diafragma, dá uma olhada se ele tem uma flexão de tronco, com projeção anterior de ombro e por aí vai. Tá bom, gente? Então, eu espero que essa imagem aqui a gente consiga ter ajudado vocês, tá? Eu queria mostrar também, ó, do lado aqui do diafragma, e passando aqui ao lado da coluna lombar, a gente tem esse músculo que é um músculo muito importante, ó, que é o músculo psoas maior, e ao lado dele tem um músculo quadrado lombar, tá ok? Então são três músculos muito grandes e que um tem relação com o outro. Se a gente parar para conversar aqui qual o músculo mais importante, a gente vai passar o dia inteiro, mas eu tenho que convencer vocês que não existe um músculo mais importante, é um conjunto de músculos. Às vezes um problema de psoas pode gerar problema de diafragma, um problema de diafragma pode gerar um problema de psoas, uma retração de quadrado lombar pode gerar uma retração de psoas e de diafragma, tá bom? Bom, então era esse o meu recado que eu tinha para falar para vocês sobre o músculo diafragma. Espero que eu tenha ajudado, tá certo? Se esse conteúdo for um conteúdo de valor para você, se você gostou, vai aqui nos comentários, me faz pergunta que eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Entra no nosso grupo VIP de WhatsApp, acompanha os nossos cursos. Então a gente tem o nosso curso online, né? Que é um curso de anatomia clínica, que tem toda a musculatura bem detalhadazinha, origem, seção, ação, inervação e a parte clínica. E para não esquecer que essas imagens são tiradas do Atlas de Anatomia do professor José Góes, tá? Então é um atlas muito massa, que está todo muito bem desenhado e feito com muito carinho. Tá bom, gente? Então um grande abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e Deus abençoe.